pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da ZAL Investimentos, e eu já estou aqui para passar para vocês as informações do Guia de Investimentos do mês de julho. Lembrando que no guia a gente sempre vai recapitular as informações mais importantes ao longo do mês anterior e entender como é que essas informações podem impactar na distribuição de investimentos para cada um dos perfis de investidor. Antes de mais nada, quero lembrá-los que a gente sempre disponibiliza no nosso site todos os relatórios que a gente utiliza aqui nos vídeos. Então, só recapitulando com vocês, basta vocês virem aqui no site da ZAL, zal.com.br, clicarem aqui na parte superior do site em relatórios grátis, que logo em seguida vocês já vão ter acesso a essa próxima tela. Basta vocês virem, neste caso específico, aqui na parte de guias de investimentos e selecionar o guia, então, para o mês de julho. Para a gente começar, o que a gente teve de informação importante que a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que continuar acompanhando agora ao longo do mês de julho? Em primeiro lugar, a gente teve uma melhora muito grande do mercado na parte de renda variável. Então a gente viu o Ibovespa, por exemplo, ter uma alta de quase 9% ao longo do mês de julho. E aí muitas pessoas acabam pensando, poxa, uma alta tão considerável e a gente ainda está no meio de um turbilhão de informação. Uma delas é o medo que existe de a gente passar a ter uma segunda onda com relação ao coronavírus. E como é que a gente tem essa dúvida com relação à possibilidade de ter uma segunda onda do Covid e ainda assim a gente vendo o mercado de renda variável ter um desempenho tão positivo? Isso vale aqui para o Brasil, quanto também lá nos Estados Unidos, onde a gente viu o S&P 500, por exemplo, chegar na máxima histórica dele e recuperou todas as perdas que ele tinha tido anteriormente. Por que isso tem acontecido? Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que o mercado trabalha com expectativa e também se essa informação que ele tem é uma informação que ainda é muito duvidosa, então ele não tem muito controle sobre isso, ou se a informação, mesmo que não seja boa, ela já se torna um risco, ou seja, é uma informação que a gente já passa a ter mais controle. Risco a gente consegue controlar. Não quer dizer que a gente tenha todas as informações com relação aos efeitos que a gente vai ter se eventualmente a gente tiver uma segunda onda. Mas hoje o mercado, a partir do momento que ele já passou por uma primeira onda, a gente já teve algumas economias começando a melhorar, algumas economias abrindo. Isso já fez com que talvez o mercado conseguisse pensar de que a gente possa estar mais bem preparado, além de qualquer informação que a gente tenha positiva com relação ao tratamento e vacina. Outro ponto importante é a gente ver aonde que a gente está tendo esses novos focos de coronavírus. O exemplo aqui de São Paulo Vale, nos Estados Unidos, tem acontecido a mesma coisa. A gente, no início, tinha tido um foco muito grande aqui na capital, nos Estados Unidos também, nas grandes cidades. Depois, quando a gente começou a ter os efeitos da quarentena, então de todo o distanciamento social, começando a fazer algum tipo de efeito, a gente começou a ver esses novos casos sendo deslocados, em especial para o interior ou outras cidades. Então, fazendo com que essas economias maiores talvez comecem a abrir antes, que a gente não está absolutamente julgando o lado ruim com relação à doença, mas falando especificamente de uma retomada da economia. Então a gente tem esses dois pontos que é importante a gente continuar acompanhando. É claro que nessa parte da bolsa existe um lado que a gente vai continuar vendo um distanciamento muito grande, que é com relação a, por exemplo, divulgação de balanços. A gente teve a divulgação do primeiro trimestre há pouco, vendo que as empresas já estavam sentindo um efeito muito grande desse isolamento que a gente estava tendo, mas a gente viu aí grande parte das ações se recuperarem muito bem. A gente deve continuar vendo isso acontecendo, inclusive agora no segundo semestre, né? Quando a gente tiver a divulgação do segundo TRI, então agora no comecinho desse semestre que a gente começou agora, desses balanços, a gente deve continuar vendo efeitos absolutamente negativos nos balanços, mas não necessariamente a gente vendo esse efeito diretamente na valorização ou desvalorização do mercado de renda variável. Então a gente pode passar a ter esses movimentos que eles não se conversam muito, parece, de economia real, eventualmente com a parte da bolsa efetivamente, né? A cotação que a gente tem das ações. Outra coisa que fez também com que o mercado tivesse essa melhora de humor também foi com relação à divulgação de informações de economias que começaram a abrir antes, que vieram um pouco mais positivos do que se imaginava anteriormente. Isso vale para os Estados Unidos e também especialmente para a Europa, que começou a ter as suas economias abertas mais antecipadamente. O que a gente tem que lembrar que aconteceu em junho também, que impactou basicamente todos os investimentos que a gente tem, seja na parte de renda fixa efetivamente ou na parte de renda variável, foi a diminuição da taxa de juros. A gente hoje está trabalhando com juros de 2,25% aqui no Brasil. A gente passou a ter juros negativos aqui no Brasil, ou seja, se eu descontar a inflação,
de verdade eu não vou estar ganhando dinheiro nenhum. De verdade eu vou estar perdendo dinheiro. Então os juros ele não compensa a inflação desse período. Importante a gente tomar cuidado que esse efeito a gente sente mais, né, de uma forma mais forte nas carteiras mais conservadoras, que são aquelas que a gente vai ter somente ativos de renda fixa, mas isso vale também para as outras distribuições. Também porque a gente vai ter tanto renda fixa na carteira moderada e na carteira agressiva, mas também em um momento em que eu tenho taxas de juros mais baixas, isso abre mais espaço para que muitos investidores que se sintam confortáveis a buscar mais alternativas de investimentos, seja através de fundos multimercados, seja através de fundos imobiliários, através da parte de renda variável. Então, isso faz com que a gente tenha um mercado que acabe se conversando mais entre todas as pontas. E por último, a gente também só não pode deixar de comentar um fator aí também que pode ter dado uma ajudada no mercado até essa melhora que a gente comentou, foi a parte política. O Brasil ele não brinca, a gente sempre tem alguma novidade acontecendo quase que toda semana aqui na parte política do Brasil, mas durante o mês de junho a gente já viu ali as coisas começarem a se acomodar um pouquinho, a gente não teve nenhum grande caso que fizesse com que o mercado, né, tivesse mais dúvidas do que a gente já estava passando. Então também acabou ajudando com relação a essa alta que a gente teve na parte de renda variável. Já entrando na parte dos portfólios, a gente teve duas mudanças principais nos portfólios. A primeira delas, entrada da parte de renda fixa, inclusive no perfil conservador, de renda fixa internacional, perdão, inclusive no perfil conservador. E depois na parte dos perfis moderados e agressivos, a gente já vai ter um aumento da exposição ao risco. Então vamos entrar aqui nas carteiras para a gente entender como é que ficou essa distribuição. Então, aqui no comecinho do relatório, a gente tem as informações que eu estava comentando com vocês, e aqui então na parte da distribuição da carteira. Nesta primeira, a carteira conservadora. Então, como eu comentei, teve a entrada de um ativo de renda fixa internacional. Esse fundo de renda fixa sugerido pela XP, que é o Morgan Stanley, ele é um fundo de renda fixa internacional global, ele não é um fundo de renda fixa só internacional. Mas ele entra dentro da carteira com a intenção de diversificar o risco, tanto com relação à parte de ativos efetivamente, mas também no longo prazo, pensando na oscilação da carteira, na volatilidade. Porque a gente viu esse ano que até mesmo uma carteira muito conservadora teve volatilidade. Então, nesses momentos de grande estresse no mercado, isso acaba acontecendo. Então, no longo prazo, isso vai ajudar também com que a carteira ela seja talvez mais linear. Então, no longo prazo, acaba sendo uma alternativa de diversificação, a gente consegue diminuir bastante o risco da carteira e acaba sendo interessante para essa parte também de volatilidade. Antes de eu te mostrar aqui para vocês a distribuição, quero só mostrar as informações aqui desse fundo, que é o Morgan Stanley Global Fixed Income. Esse fundo, ele é um fundo que ele é redeado, então a gente não vai ter a exposição à moeda. Então, o foco desse fundo é a exposição nos ativos de renda variável, de renda fixa. E aqui a gente vai ter as informações do fundo. Então ele é um fundo que ele tem uma aplicação mínima de R$5.000, então super tranquilo para poder fazer essa diversificação, como eu vou mostrar ali em seguidinha. Aplicação, né, a partir da segunda aplicação a partir de R$1.000. O resgate desse fundo também é rápido, então o resgate dele, a cotização acontece em um dia e depois a liquidação em mais 5. Só uma informação importante, esse fundo é destinado para investidores qualificados, ou seja, aqueles investidores que têm pelo menos R$1 milhão em investimentos financeiros. Poxa, mas eu não tenho, o que eu faço? Não vou poder alocar na parte de renda fixa internacional? Claro que pode, existem outros veículos, um deles é o COI, onde a gente vai ter acesso, existem outros fundos, então é só conversar com o assessor de vocês para que a gente consiga mostrar as outras alternativas. Aqui é a sugestão que a XP tinha passado dentro do guia. Então, voltando aqui ao guia e distribuição. Então, a gente vai ter 85% nos conservadores em ativos pós-fixados, então aqueles ativos indexados ao CDI, 10% em ativos de inflação, que são super importantes também, pensando no longo prazo da carteira, e 5% em ativo de renda fixa internacional, como eu tinha acabado de mostrar. Como eu sempre comento nos últimos vídeos, a gente não tem aqui a exposição em ativos pré-fixados. Mesmo assim, aquele investidor que já tinha na carteira, não significa que tem que vender aquele ativo. Poxa, comprei um ativo pagando 10,5% ao ano, pode ser interessante, claro, manter dentro da carteira. A XP está pensando nessa construção no D0, né? Então, a ideia é conseguir se questionar se talvez entrar num ativo de 6 anos para frente, por exemplo, um CDB pré, que hoje pagarei na casa de 8,5%. Se essa alocação
faria sentido lá na frente. Afinal de contas, o investidor conservador, um dos maiores medos que ele tem é com relação a ele ganhar menos do que está pagando a taxa de juros. E como a gente não tem absoluto controle do que a gente vai ter daqui a 6 anos, né, por mais que a gente tenha perspectivas de mercado, perspectivas de taxa de juros, a gente não ter essa certeza pode deixar esse investidor não dormindo muito tranquilo. Então, não existe essa alocação. Claro que para quem já tem, é só entender se ela está fazendo sentido dentro da carteira. Se tiver com as taxas altas, como eu comentei, muito provavelmente é interessante continuar com esse ativo ali dentro da alocação. Na parte dos investidores moderados, aqui a gente já vai ter uma carteira mais robusta, como eu sempre comento. Então, aqui a gente vai ter a divisão dos ativos também entre renda fixa internacional e renda fixa Brasil e também renda variável internacional e renda variável Brasil. Na parte de renda variável, a distribuição ela é quase meio a meio, então 11% em ativos brasileiros e 10% em ativos internacionais, então de ações globais. Depois a gente vai ter na parte de renda fixa internacional também a alocação como acontecia anteriormente, a gente vai ter os ativos pós-fixados indexados à inflação e por último e não menos importante, os fundos multimercado. Lembrando que aqui o interessante é sempre a gente diversificar. Então ter fundos macro, ter fundos quantitativos, fundos long short, então entender como é que funciona a estratégia de cada fundo, a distribuição na alocação também é importante para eu não ter fundos que tenham carteiras muito parecidas e eu diversificar entre esses fundos. Então nessa distribuição aqui na pizza a gente vai ter 27,5% em ativos pós-fixados, 15% em ativos de inflação, 28,5% em ativos multimercado, 11% em renda variável Brasil e 18% internacional, aonde eu vou ter a distribuição então entre a parte de renda variável, que era 10%, e depois o restante em ativos de renda fixa internacional. Na parte do investidor agressivo, a gente vai ter os mesmos produtos, mas a gente vai ter distribuições diferentes. Então aqui também uma alocação maior em renda variável, como eu já tinha comentado antes, e comparando com o perfil anterior, maior ainda. Então aqui a gente vai ter na distribuição 25% da renda variável em ativos brasileiros e 15% em ativos globais, sendo que dessa parte, desses 15%, 10% estão atrelados ao dólar. Então, eu tenho ali esse duplo risco. Então, eu vou ter uma parte do meu capital também exposto à moeda. Depois, eu vou ter ali os outros ativos, como eu comentei antes. Então, a distribuição total: 5% em ativos pós-fixados, 15% em ativos de inflação, 27,5% em ativos multimercado, 25% em renda variável, então essa parte aqui de ativos brasileiros, 28% em ativos internacionais, dividindo então ali com 15% em ativos na parte de renda variável internacional e o restante em ativos de renda fixa internacional. Só lembrando, aqui essa carteira não fala especificamente da parte de fundos imobiliários, mas ele entraria também nessa parte de ativos brasileiros na parte de renda variável. O que é sempre importante também comentar? Como eu já comentei em outros vídeos, essa daqui é só uma sugestão de distribuição de uma forma generalizada de perfil. É sempre muito importante o investidor conversar com o seu assessor para entender se essa distribuição faz sentido. Como, por exemplo, no perfil agressivo, é claro que eu vou ter uma exposição maior ao risco, né? Esse investidor ele se sente confortável em ter uma carteira oscilando mais. Mas, por exemplo, ali na distribuição sugerida, 5% em ativos pós-fixados. É muito? É pouco? Será que talvez esse investidor não tenha que ter mais, dependendo da estrutura que ele tenha, do planejamento que ele tenha? Então, para levar em consideração essa parte do planejamento, é muito importante conversar com o seu assessor de investimentos. Lembrando que para poder conversar com a gente, vocês podem fazer esse agendamento tanto através do nosso site, a gente tem ali o link direto para que vocês possam marcar uma reunião com os nossos assessores e também através dos nossos outros canais. Um deles, lembrando, que é o nosso canal de distribuição através do Telegram, onde além da gente poder se comunicar com vocês, a gente também distribui ali diversas informações com relação ao mercado, oportunidades e tudo que for relevante para os investidores no seu dia a dia. Lembrando que para quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, para se inscrever, e também se vocês gostarem do vídeo, dá um like, e também para quem ainda não nos conhece, poder compartilhar as informações para que a gente possa atingir mais investidores e ajudar mais pessoas. Como vocês sabem, a gente está sempre à disposição para auxiliá-los. Um grande abraço a todos e até mais!